A cultura, os serviços, a pluralidade e o gostinho de casa. Hoje a gente dirige um pouquinho mais perto do centro para conhecer um bairro que é diverso em grandezas. Eu sou o João Pedro Tartari e a nossa parada de hoje é no bairro Progresso. Olha, o nome Progresso traz toda essa ideia de movimento, expansão, grandeza e faz sentido que ele seja o nome deste bairro. Pela proximidade maior com o centro, o Progresso está cheio de serviços. Tem mercado, padaria, restaurante, clínica veterinária e lojas com os mais diversos produtos, o que é muito mais do que a gente consegue trabalhar em um único episódio. Isso tudo porque, segundo a Secretaria de Cidade, Segurança e Trânsito, o Progresso tem 98 quadras e 26 quarteirões. Antigamente dizem que seria cidade alta aqui, né? Mas o desenvolvimento foi tanto que resolveram colocar o nome de Progresso, bairro Progresso. Começaram a surgir empresas, né? Tipo aqui que é do Pércio, mercadinhos, a igreja, que foi o salão, a igreja, os principais, né? Foi assim que foi evoluindo. Ao todo, o bairro tem 19 ruas, mas são 3 delas que limitam o Progresso. A Avenida Júlio Borella, a Rua José Fuga e a Rua Santos Dumont. O gostinho de casa, deu para sentir quando a gente foi conversar sobre a história do bairro com a família Carraro. Eu e o Gabriel Santi, que faz a gravação e a edição dos vídeos, fomos recebidos com uma deliciosa travessa de bolinhos de chuva. Nossos agradecimentos muito mais que especiais à dona Neuza. A artesã é casada há mais de 50 anos com Danilo Carraro, um dos primeiros moradores do bairro. Quando nós chegamos aqui, eu cheguei aqui... Sou de 49, no 57, eu tinha 8 anos, né? Aqui era estrada de chão, era uma estrada, nem ruas tinha, né? Tava, como se diz, riscado as ruas, mas não tinha rua. A estrada vinha do que vinha do posto de Ipiranga para cá, então passava ali onde é a fruteira, agora Center Frutas, ali na Padre do Beto, cortava a esquina, vinha sair aqui na Nevada, e aqui passava aqui no mural ali, vinha sair aqui, cortava o terreno que o pai comprou aqui depois, e o Progresso começou de uma hora para outra, daí abriu as ruas, daí já aqui veio a Dona Olinda, veio o Sotoriva, veio o Matana, veio a mãe do Nego Ida, filha do Ida, né? Também. Aí começou, né? Ele nem sempre viveu em Marau, mas enquanto esteve aqui, morou no mesmo endereço do bairro Progresso. Eu só saí quando saí com a firma fazer asfalto, né? Mas senão sempre as raízes sempre ficaram por aqui, né? E lá em Pernambuco, quando a firma quebrou, que matou a fome foi as bonecas que a mulher fazia.
E sempre trabalhava só com bonecas e ursos de pelúcia, né? E então ela tinha uma vendedora que ia lá para Caruaru, Garanhuns vender. E ela não vencia fazer, eu vinha, serviço, ajudava ela. Quando viemos embora, fomos para Guaíba, para Mina do Butiá, lá apareceu o tal de estátua de gesso. Daí uma moça levou ela até Cachoeirinha para fazer o curso de pintura. E eu fui lá e fiz o curso para fazer as formas, né? E daí eu trabalhava na firma e de noite fazia as peças e ajudava. E foi ao Pomaral, montamos aqui, e daí eu tive que vender as formas, porque o espaço meu era pequeno, né? Então pegando as peças prontas, só pintamos agora, né? E é nas memórias da família Carraro que encontramos o início do que viria a se tornar um exemplo de solidariedade. O meu pai deu o terreno para a igreja, os tijolos e tudo, e um vizinho nosso e a minha mãe, o Antônio Rigo e a minha mãe, compraram a imagem, mas o pai já fez ali destinado para que fosse Nossa Senhora Perpétua do Socorro. O terreno e os tijolos usados para construir a igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foram conseguidos pelo pai do seu Danilo, Daniel Carraro. A imagem aqui atrás, que tem mais de 1 metro de altura, também foi conseguida pelo ex-militar junto dos capuchinhos. Hoje, o espaço tem muitos outros usos. Nosso ginásio ele tem quadra esportiva, né? Então a gente tem... Todas as noites, praticamente, a gente tem jogos, né? A gente tem... O pessoal aluga o tempo, né? Nós temos duas colegas que trabalham lá, né? Que administram essa parte, né? Cuidam do bem público da nossa comunidade e administram os jogos na quadra de futebol. A gente tem um ginásio que ele está disponível para ser usufruído pela comunidade, né? Então a gente tem um trabalho que as meninas do agente da saúde fazem, né? Com pessoas mais idosas também, né? Então, todas as quintas-feiras, né? E durante a semana, na quarta-feira, a gente tem a ginástica com a equipe que é administrado pela prefeitura, né? Então, o ginásio também está disponível para elas fazer a ginástica com pessoas da terceira idade, daí. Todos os dias sabe que aquele dia é dia da ginástica, na quinta-feira, por exemplo, esse ano, né? Daí cada uma sabe, mas agora a gente faz, eu boto no zap de manhã ali avisando, mas quem tem, vem. Quem não tem, vem igual, porque sabe se pode, né? E daí a gente vem aqui, faz a ginástica do dia, que é, né? E depois, na outra quinta é diferente, o exercício, traz o material de casa e vem aqui, faz a ginástica, vai para casa. Na cidade, sim, a gente tem alunas mais dentro desta idade, então, da terceira idade. A nossa ginástica, então, né, é voltada, então, mais para este público. Nós temos materiais específicos que são trabalhados a cada semana, né, que a gente pede para elas trazerem. E hoje, em específico, a gente está trabalhando uma aula de jogos, que são jogos de mesa, assim, ou jogos mais voltados à parte recreativa. Então, para trabalhar um pouco a memória, a atenção, a gente faz uma aula hoje, nesta semana, né, para todos os grupos, a gente está fazendo aulas diferentes, então. É bom para a saúde, para tudo, né, porque a gente precisa fazer um exercício. Então, já a ginástica é bom, né, e a gente vem. Ana Maria reside no Progresso há 52 anos. Coordenadora do grupo de ginástica da comunidade, ela tem os seus próprios destaques. E tem quase tudo aqui no bairro, porque tem assim também mercado e coisas, firmas, de tudo, né? E daí é muito bom. O grupo funciona às quintas-feiras no Salão Paroquial do bairro, mas não é a única atividade semanal realizada no local. Também tem espaço para o artesanato. A gente chama de artesanato, mas é um grupo também de terapia. Porque, na verdade, as mulheres se reúnem aqui todas as quintas-feiras à tarde, a partir da 1h da tarde. A gente se reúne aqui, elas fazem artesanato, a gente conversa. Geralmente vem a enfermeira também fazer algumas atividades, né? A gente fala sobre a saúde da mulher. Agora a gente está com uma sexóloga, que ela está vindo uma vez por mês aqui para conversar com elas também, né? Então, sempre a gente tem algum tema que a gente trabalha junto e elas fazem o artesanato também.
A arte percorre o bairro Progresso. Além da escultura e do artesanato, artistas da música e da pintura se criaram na localidade. Este próprio terreno aqui é onde os circos se estabelecem quando passam por Marau. É a arte ganhando forma e ocupando cada vez mais espaços do bairro. Foi concretizado o lugar assim como espaço expositivo a partir de uma proposta de uma professora eu me formei em artes visuais no PEF. Duas professoras, elas propuseram de fazer uma exposição, né? E ficava a critério do aluno, do artista, escolher onde que seria feito. Formado em artes visuais, Giovano cresceu no bairro Progresso. Ele também é um dos fundadores e principal mantenedor de um espaço independente de arte no bairro, o Depósito 146. Então foi em novembro de 2021 que teve a primeira exposição aqui, que o nome foi Por Vir, que trouxe 3 artistas, acho que foi 2 de Passo Fundo e eu aqui também expus o meu trabalho. E teve essa interação na parede que foi feita nessa exposição. No primeiro dia a proposta era de fazer uma coisa com o público junto, assim, não só os artistas, né? Uma coisa mais coletiva, que é a proposta do espaço, assim, na verdade. De ser um espaço, assim, de experimentação e criação, né? São mais eventos ou momentos pontuais, assim, que eu abro para virem mais pessoas, assim, né? Tanto em eventos ou como lazer, assim, convidar pessoas para tocar, ou enfim. Então, por enquanto, ainda está sendo algo mais esporádico, assim, não sei, futuramente, talvez a ideia seja fazer com uma periodicidade menor, assim, né? Mais eventos. E esse ano ele está passando por reformas, assim, né? Então já estamos adaptando melhor o lugar para poder cumprir esse papel, assim. Outros artistas vivem no bairro. A história da minha família, né? Do vô que doou aqui o terreno e os tijolos para construir a capela. A minha vida. Eu olho para trás, Progresso é minha história. E isso é inspirador. Tu saber que tu teve uma base, que tem uma frase de algum livro, e não quero pecar e errar dizer de qual, que eu li há muito tempo, que dizia que é feliz o homem que tem asas e raízes. Que tu precisa voar, mas tu tem que saber de onde tu veio, né? E eu sou muito feliz pelas minhas raízes. As minhas raízes é Marau, é Progresso. Então a Progresso me trouxe isso também. Eu estudei a vida inteira no Anchieta, só saí do Anchieta para o 2º grau, que na minha época só tinha no IESTA. Então foi bairrista a minha história. A música me levou para outros lugares, mas o meu porto seguro sempre acabou sendo a Progresso. A Escola Estadual de Ensino Médio Anchieta faz parte da história dos 2 moradores. Ela nasceu oficialmente em 1979 e, inicialmente, se chamava Colégio Charruas. O centro de ensino tinha uma estrutura muito menor. Esse aqui é um dos prédios originais, esse aqui? Isso é um dos primeiros prédios, junto com o prédio lá da frente. São os primeiros que tiveram. Depois foram sendo construídos os outros 2. O trecho que foi construído depois é qual? De lá pra cá ou de lá pra cá? Ele era só aquela parte inicial. Essas duas primeiras salas aqui. Sim. Aqui é adicional depois, foi construído depois. E aí o outro prédio que foi construído... O primeiro, um dos primeiros é aquele ali daí. Primeiro lá do fundo, esse é o primeiro. E aí aqui eles vieram na sequência, esses outros 2 grandes vieram na sequência. O atual nome da escola chegou depois e como uma homenagem ao padre jesuíta José de Anchieta. Hoje a escola tem um público muito maior e funciona durante a manhã e à tarde. A gente tem desde o do primeiro ano do ensino fundamental, a partir dos 6 anos, até o EJA, onde a gente tem a nossa aluna com maior idade com 68 anos.
né? Então a gente tem uma faixa etária, a gente conversa, interage e conhece pessoas desde os 6 aninhos até a maioridade, assim, até de 60, 70 anos. A gente já teve alunos no EJA com mais de 70 anos. Então é uma experiência muito gratificante. E a escola, na verdade, ela atende uma boa parte da cidade, né? Ela está localizada aqui no bairro Progresso, mas ela atende Metasa, Jardim do Sol, a gente tem muitos alunos. Na verdade, eles vêm de todos os bairros. Todos os bairros da cidade a gente tem alunos. E interior, tem muitos alunos do interior também que vêm estudar aqui no Anchieta. Como as nossas gravações são só em um desses turnos, nós só conseguimos conversar com a galera do Fundamental. Eu participo do Grêmio Estudantil. Eu acho que é uma coisa que vai poder me agregar muitas experiências e também fortalecer as atividades em equipe, enfim. Eu sou do Grêmio Estudantil da escola e aqui o ensino é muito bom e as pessoas aqui, os professores, diretores, merendeiras, funcionários são extremamente simpáticos, eles te trazem pra cá, é casa aqui realmente. O bairro Progresso também está em constante movimento, então nada mais justo do que falar com o secretário de Cidade, Segurança e Trânsito de Marau. Pavimentações de algumas ruas que nós executamos aqui no bairro, a exemplo da rua Caramuru, tanto aqui na parte interna entre a Presidente Vargas e a própria Raquel Outramari, e também uma reivindicação antiga que nós tínhamos na Caramuru, que é no final dela, ali bem adiante do bairro, do salão do bairro Progresso, é de que havia a estrada de chão, era uma reivindicação antiga e nós conseguimos executar aí no início de 2022. Entre elas, algumas ações pontuais que a gente tem acompanhado diariamente, que são a questão do trânsito, a questão da capina, da roçada, da pintura, também podas e recolhimento de galhos, entulhos também, que isso são obras que a gente faz no dia a dia, não somente aqui no bairro Progresso, mas também como em outros bairros do município de Marau. E nós caminhamos pela Avenida Presidente Vargas até a ESF Rural e Progresso, onde a Secretaria também realizou obras. E nós iniciamos também a questão do passeio público para trazer essas pessoas aqui, tanto do Santa Helena, do Progresso, para que possam fazer a pista de caminhada, a ciclovia aqui na própria Júlio Borella. Muitos órgãos ligados à infraestrutura de Marau estão dentro do bairro. É o caso, por exemplo, do transporte intermunicipal. A própria estação rodoviária de Marau passou a operar no Progresso há alguns anos, mas não para por aí. Nós temos aqui importantes obras e ações do município de Marau, exemplo aqui do ESF Progresso e Rural, que abrange grande parte aqui das pessoas que residem no bairro e nos arredores. Nós temos aqui a rodoviária hoje que está situada aqui dentro do bairro Progresso, a própria escola Anchieta, nós temos posto de combustível, nós temos uma série de serviços públicos ou privados que vêm beneficiar aquelas pessoas que residem aqui no bairro Progresso e arredores. O sistema de tratamento de água do município está localizado no bairro. Nos anos 70 se tinha muito como referência a caixa d'água. Para nós é reservatório, mas para assim no coloquial é caixa d'água. Então era uma referência da cidade. Aonde que fica? Lá perto da caixa d'água. Ou qual é que é a referência? O ponto mais alto é a caixa d'água. E assim tinha outros pontos, né? Mas hoje já não é tão referência, porque aqui nesse local não é mais o ponto mais elevado da cidade, tem outros pontos bem mais elevados. Os reservatórios da Corsã ficam localizados aqui no bairro Progresso, no final da rua Anchieta. Este aqui é o R1. A estrutura de concreto foi erguida ainda quando a Corsã de Marau pertencia ao município de Casca. Mas, claro, o reservatório popularmente recebe um outro nome, a famosa caixa d'água. Que lá nos anos 60 teve um contrato que a prefeitura fez com a Corsã e no início dos anos 70 começou grandes obras, no caso aqui da Corsã, e uma delas foi esse reservatório, que foram tanto o reservatório quanto a estação de tratamento antiga, um reservatório totalmente enterrado que tem na estação de tratamento e também no primeiro recalque lá no bairro Fuga,
foi no início dos anos 70 e foi inaugurado oficialmente em janeiro de 1975. Lá se vai o segundo Bairros de Marau, mas com muito movimento surgem muitas outras histórias para serem contadas e muitos outros lugares para serem visitados. Infelizmente, o nosso tempo de produção só nos permite até aqui no Bairro Progresso. Bem, por hoje é só, mas acompanhe as nossas redes sociais para descobrir qual o próximo bairro. E até a semana que vem!